Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Entre eles está o que aconteceu antes da criação do mundo. Isso aconteceu no livro de João. A oração mais significativa já feita pela pessoa mais importante que já existiu é uma oração poderosa. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nela, podemos sentir as batidas do coração de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está cheia de grandes orações. Ficamos impressionados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. Mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e a majestade que ele compartilhou com Deus Pai antes da existência do mundo. Antes da criação da terra havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Gênesis contém muitos começos, incluindo a criação do homem e de outras criaturas. Mas é claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente quando o universo foi criado. Antes da existência do nosso universo, deve haver algo ou alguém eterno. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. A Escritura realmente nos mostra isso em vários versículos ao longo da Bíblia. A Bíblia ensina que Deus é incriado e eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis, no capítulo 1, o singular El é substituído pelo plural Elohim, que significa 3 ou mais deuses. Como resultado, a primeira frase na Bíblia, Gênesis, usa um substantivo no plural com um verbo no singular. Pode-se argumentar que é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é 3 em 1. A oração genuína muitas vezes revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus aborda muitos dos temas desenvolvidos neste evangelho: glória, glorificar, enviado, crer, mundo, amor. Jesus pede para ser glorificado. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho também te glorifique. Antes da hora da glorificação de Jesus, ainda não havia chegado. Agora, a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu pedido não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação com a glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai responder primeiro à oração do Filho. Glorifica o teu Filho. Jesus não esperou até o trabalho na cruz para glorificar a Deus Pai. Toda a sua vida glorificou a Deus na terra. Jesus glorificou o Pai através de toda a sua vida, desde a circuncisão e dedicação no templo, passando por seus anos silenciosos de obediência em Nazaré. Jesus glorificou o Pai através de sua fé, obediência e trabalho ao longo dos anos de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, tudo isso glorificou Deus Pai. Em seguida lemos: Eu terminei a obra. Jesus, com confiança e certeza divinas, viu o trabalho na cruz como algo já terminado. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai tem. A oração de Jesus não era de forma alguma uma expressão de independência, mas de completa e contínua dependência de Deus Pai. Inúmeras pessoas imploram por seus elogios e atenção. No entanto, sua súplica por glorificação é muito diferente da oração de Jesus. Glorifica-me junto contigo, e a diferença normalmente está entre a dependência e a independência. Também lemos: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse. Jesus tinha consciência de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada em que Deus o Filho e Deus o Pai compartilharam a glória. Jesus não poderia honesta ou sãmente orar isso se não fosse Yahvé ele mesmo, igual a Deus o Pai. No capítulo 42 de Isaías, versículo 8, Yahvé proclamou que não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus o Pai e Deus o Filho compartilham sua glória, eles devem ambos ser Yahvé. O comentarista da Bíblia observou: ele tinha um pedido principal de que o Pai o receberia de volta à glória que ele tinha renunciado para cumprir sua missão. Esse pedido de retorno à sua glória primitiva implica de maneira inconfundível sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. João, capítulo 10, versículo 30.
O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. John foi cuidadoso em registrar as muitas maneiras como Jesus se referia à sua própria glória nesta oração. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, "Agora o Filho do Homem está glorificado", se refere à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e então ressuscitaria dos mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro. Destacar a grandeza de Deus é, de fato, o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. Em João, capítulo 17, versículo 24, Jesus diz: "Pai, desejo que eles também, a quem me destes, estejam comigo onde eu estou, para verem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo." Ele quer que seus seguidores estejam com ele para que possam ver sua glória. Jesus deseja que nós, como crentes, compartilhemos essa glória com ele. A glória de Jesus é algo que ele compartilha generosamente com seus seguidores. Este é um presente incrível. A Bíblia está repleta de figuras de retórica. A Bíblia é um livro com muita linguagem figurativa, linguagem simbólica, linguagem poética. Figuras de retórica, como metáforas e metonímias, são usadas para tornar o texto mais expressivo e significativo. A Bíblia é um livro muito rico em imagens e figuras de linguagem. Muitas passagens bíblicas são escritas de forma poética e figurativa, e é importante entender essas figuras para obter uma compreensão mais profunda do texto. O próprio Jesus frequentemente usou parábolas, que são histórias figurativas que têm um significado espiritual subjacente. A leitura de tais passagens requer uma compreensão das figuras de retórica e da linguagem poética usada na Bíblia. As imagens e figuras de linguagem usadas na Bíblia muitas vezes são específicas de uma cultura ou período de tempo e podem não ser imediatamente compreensíveis para os leitores modernos. Portanto, é importante estudar e interpretar a Bíblia com sensibilidade às figuras de retórica usadas nos textos. O uso de figuras de retórica na Bíblia é uma das muitas maneiras pelas quais a Escritura comunica sua mensagem de maneira profunda e impactante. No entanto, os leitores devem ter cuidado para não interpretar erroneamente ou tirar conclusões precipitadas ao encontrar figuras de linguagem na Bíblia. É importante considerar o contexto, a cultura e a intenção do autor ao interpretar tais passagens. O uso de imagens e figuras de linguagem na Bíblia é uma parte importante de sua riqueza literária e teológica e pode enriquecer a compreensão do leitor sobre os ensinamentos e a mensagem da Escritura. A visão de Jesus que João descreve em Apocalipse é uma imagem impressionante e poderosa de Cristo em sua exaltação celestial. As descrições usadas têm raízes tanto no Antigo Testamento quanto em textos judaicos e greco-romanos. A veste longa e a faixa que Jesus usa fazem parte de seu papel como sumo sacerdote celeste. Jesus não só é um rei, mas também um sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu no período dos Macabeus. A descrição dos olhos de Jesus como chamas de fogo evoca imagens de olhos apaixonados na literatura grega, mas também pode representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. Seus pés de bronze queimado podem simbolizar a glória divina, como vista em Ezequiel 1:7. O rosto de Jesus brilhando como o sol reflete a ideia de Deus brilhando em toda a sua glória. Quando João viu essa visão, ele ficou impressionado e caiu aos pés de Jesus como se estivesse morto. A resposta de João demonstra a imensa grandiosidade de Jesus na visão. Apesar de ter conhecido Jesus pessoalmente durante seu ministério na terra, a visão celestial deixou João maravilhado. Ele percebeu o quão milagroso foi Jesus esconder sua glória e autoridade enquanto caminhava na terra. A Bíblia ensina que Jesus é o único que possui as chaves de Hades e da morte. Alguns podem acreditar que o diabo tem o poder de decidir quem vive e quem morre, mas estão equivocados, pois apenas Jesus possui as chaves de Hades e da morte. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a ele.
Ele é quem realiza a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? O grande erro de muitos professores é que Cristo é para eles um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda uma pessoa do passado distante, uma personagem histórica que viveu há muitos anos e fez coisas admiráveis pelas quais somos salvos, mas que está longe de ser uma realidade viva e brilhante. Spurgeon. Lemos: que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus escolheu revelar esta informação sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele o deu para mostrar aos seus servos, não para mantê-lo em segredo. Esta é uma revelação, não algo escondido. O livro de Apocalipse é um livro de profecia preditiva. Faz previsões sobre coisas que acontecerão no futuro, ou pelo menos no futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia possa ser considerada preditiva, é evidente que este texto profético é. Alguns podem dizer que não devemos nos preocupar com a profecia, que é um exercício frívolo. No entanto, se Deus se preocupou o suficiente para falar sobre isso, devemos nos preocupar o suficiente para ouvir. Alguns nos dizem que o que está por vir não deve ser examinado até que aconteça. É difícil acreditar que isso seja realmente sério.